Entre os muitos livros que compõem a vasta e complexa tapeçaria da Bíblia, existe um que se destaca como uma porta de entrada singular para a compreensão de uma das figuras mais influentes que já pisaram neste planeta, Jesus de Nazaré. E se disséssemos que um único livro da Bíblia moldou civilizações, inspirou bilhões e ainda guarda segredos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus de uma forma que nenhum outro documento antigo conseguiu? Prepare-se para uma jornada fascinante, pois hoje vamos mergulhar nas profundezas do Evangelho de Mateus. Este não é apenas um relato religioso, é um documento histórico e cultural de imenso valor, uma janela para o Oriente Médio do século I d.C. e um testemunho da vida daquele que mudou o curso da história. Mas quem foi Mateus, o homem por trás dessas palavras poderosas? A tradição o identifica como Levi, um ex-cobrador de impostos publicano, uma profissão frequentemente desprezada na época, que abandonou tudo para seguir Jesus. Sua transformação de um agente do poder romano para um dos 12 discípulos é, por si só, uma história cativante. Sua missão? Escrever para uma audiência predominantemente judaica, provando através de inúmeras referências às profecias do Antigo Testamento que Jesus era de fato o Messias prometido, o rei aguardado por séculos. Imagine o Oriente Médio no século I d.C., um caldeirão de culturas, crenças e tensões. A dominação romana era uma realidade inegável, com suas legiões e seus impostos. Em meio a isso, o povo judeu ansiava por um libertador, um Messias que os resgatasse do jugo estrangeiro e restaurasse a glória de Israel. As expectativas messiânicas eram palpáveis, misturando-se com as tensões sociais e religiosas que fervilhavam em cada cidade e aldeia. É nesse cenário vibrante e volátil que Mateus, o discípulo, se posiciona para narrar a história do homem que ele acreditava ser a resposta para todas essas esperanças. E Mateus não o fez de qualquer maneira. Sua escrita é marcada por uma estrutura única, quase didática, que reflete a mente organizada de um ex-cobrador de impostos. Ele organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos distintos, como o famoso Sermão da Montanha. Essa organização intencional não é acidental. Muitos estudiosos veem nela um paralelo com a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, sugerindo que Mateus estava deliberadamente apresentando Jesus como o novo Moisés, o legislador de uma nova aliança que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la e dar-lhe um significado mais profundo. O Evangelho de Mateus se tornou, de fato, a porta de entrada para o Novo Testamento na maioria das Bíblias, sua posição estratégica convidando o leitor a iniciar a jornada pelos ensinamentos de Jesus com uma perspectiva clara e convincente. Sua influência transcende o âmbito religioso, permeando a arte, a literatura, a música e a filosofia ocidental ao longo dos séculos. Quantas obras de arte não retratam cenas descritas apenas por Mateus? Quantas músicas não ecoam suas palavras? O legado de Mateus é inesperado e profundo, uma tapeçaria rica de histórias e ensinamentos que continuam a ressoar, desafiando e inspirando gerações. Antes de continuarmos a desvendar as profundezas deste evangelho, que tal você se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? Sua participação é muito importante para nós. Na próxima parte, vamos mergulhar na narrativa dos milagres, parábolas e confrontos que marcaram a vida do Messias. A narrativa de Mateus, construída com tal maestria, começa por estabelecer a credibilidade de Jesus de Nazaré como o Messias prometido através de uma genealogia meticulosa. Ele traça a linhagem de Jesus até Abraão e Davi, figuras centrais na história judaica, cumprindo as profecias que anunciavam a vinda de um rei da casa de Davi. Esta introdução não é um mero registro familiar. É uma declaração teológica, um argumento irrefutável para a audiência judaica de que Jesus possuía o direito legítimo ao trono messiânico. O nascimento de Jesus é então pintado com detalhes vívidos e simbólicos. Mateus é o único evangelista a relatar a aparição da estrela de Belém, que guiou os magos, não reis, mas sábios astrônomos do Oriente, até o recém-nascido. A visita desses estrangeiros, adorando o Messias judeu, já prenunciava a universalidade de sua mensagem.
A fuga para o Egito, para escapar da fúria do rei Herodes, ecoa a história de Israel e demonstra o cumprimento de antigas profecias, adicionando um toque de mistério e um senso de destino inevitável à infância de Jesus. Com a infância estabelecida, Mateus nos conduz ao início do ministério público de Jesus. A figura imponente de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, surge no deserto, preparando o caminho para o Messias. O batismo de Jesus por João no Rio Jordão é um momento de profunda significância, marcado pela voz de Deus e pela descida do Espírito Santo em forma de pomba, solidificando a identidade divina de Jesus. Em seguida, Mateus nos leva ao deserto, onde Jesus enfrenta a tentação por 40 dias e 40 noites. Este período de provação, ecoando os 40 anos de Israel no deserto, estabelece o caráter inabalável de Jesus, sua obediência inquestionável a Deus e sua vitória sobre o mal, preparando-o para a missão que o aguardava. O ponto alto dos ensinamentos de Jesus em Mateus é, sem dúvida, o Sermão da Montanha. Considerado por muitos como a carta magna do reino, este discurso monumental condensa os princípios éticos e espirituais do reino de Deus. As bem-aventuranças abrem o sermão, desafiando as noções convencionais de felicidade e sucesso, declarando que os verdadeiramente abençoados são os humildes, os pacificadores, os que choram e os que têm fome e sede de justiça. É aqui que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, um modelo de como a humanidade deve se relacionar com seu Criador, e apresenta a regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Mais do que meras palavras, esses ensinamentos oferecem um guia prático e atemporal para a vida, desafiando o espectador a refletir sobre como esses princípios ainda podem guiar a vida moderna, promovendo empatia e compaixão em um mundo muitas vezes polarizado. Os milagres de Jesus, narrados por Mateus, não são apenas demonstrações de poder divino, são sinais claros da vinda do reino de Deus. Curas de cegos, coxos e leprosos, exorcismos de demônios e o controle sobre a natureza, como acalmar a tempestade ou andar sobre a água do mar da Galileia, tudo isso aponta para a autoridade inquestionável de Jesus. Cada milagre é uma manifestação da misericórdia de Deus e um convite à fé. A reação das multidões era de assombro e admiração, enquanto os líderes religiosos, como os fariseus e saduceus, frequentemente reagiam com ceticismo, inveja e crescente oposição. Para comunicar verdades profundas de forma acessível e memorável, Jesus frequentemente utilizava parábolas. Mateus registra muitas delas, como a parábola do semeador, do joio e do trigo, do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Essas histórias simples, extraídas do cotidiano da época, eram como enigmas que revelavam a verdade aos que tinham ouvidos para ouvir, e a ocultavam daqueles que resistiam ou não estavam prontos para recebê-la. Por exemplo, a parábola do semeador ilustra como a mensagem do reino de Deus é recebida de diferentes maneiras, dependendo da condição do coração do ouvinte, uma verdade que ressoa até hoje. À medida que o ministério de Jesus avançava, os confrontos com os líderes religiosos se intensificavam. Mateus, mais do que os outros evangelistas, enfatiza os "ai de vós, escribas e fariseus", mostrando um Jesus que não hesitava em denunciar a hipocrisia e a religiosidade vazia. As acusações de blasfêmia e de quebra da lei, especialmente em relação ao sábado, tornaram-se cada vez mais frequentes. Essa crescente oposição gerou uma tensão palpável, culminando na conspiração para condenar Jesus. A narrativa de Mateus estabelece um cenário de conflito inevitável, preparando o terreno para os eventos dramáticos que se seguiriam, onde a luz do Messias confrontaria as trevas da incredulidade e do poder. A história de Jesus, através dos olhos de Mateus, é uma jornada de revelação, poder e, em última instância, um confronto com o destino. A tensão acumulada na narrativa de Mateus atinge seu clímax em Jerusalém. Jesus de Nazaré, montado em um jumentinho, faz sua entrada triunfal na cidade, sendo aclamado como rei pela multidão que estendia suas vestes e ramos pelo caminho.
Este ato simbólico, cumprindo uma profecia antiga, reafirmava sua identidade messiânica. Em seguida, Jesus demonstra sua autoridade divina, purificando o templo, expulsando os cambistas e vendedores, um ato que não só choca, mas também intensifica a ira dos líderes religiosos. A atmosfera de festa logo cede lugar a um pressentimento sombrio. A última ceia, um momento de profunda intimidade com seus discípulos, torna-se o cenário da instituição da Eucaristia, o novo pacto selado com seu sangue, e da chocante revelação da traição iminente. Judas Iscariotes, um dos 12, já havia tramado sua entrega. No jardim do Getsêmani, Jesus de Nazaré enfrenta sua agonia mais profunda, suplicando a Deus para que, se possível, o cálice de sofrimento fosse afastado, mas submetendo-se à vontade divina. É lá que Judas, com um beijo, o entrega aos soldados. A prisão de Jesus se desenrola rapidamente, seguida pela negação de Pedro, um dos discípulos mais próximos, que jura não conhecê-lo. O julgamento diante de Pilatos, o governador romano, é uma farsa, onde a verdade é distorcida pela pressão da multidão, instigada pelos líderes religiosos. Apesar de Pilatos não encontrar culpa em Jesus, ele cede à exigência de crucificação, lavando as mãos em um gesto simbólico de inocência. A crucificação é o ponto culminante da narrativa de Mateus, o sacrifício supremo. A morte de Jesus não é um evento comum. Mateus, de forma singular, descreve os eventos sobrenaturais que acompanham esse momento. A escuridão que cobre a terra por 3 horas, o véu do templo que se rasga de alto a baixo, um terremoto que abala a terra e, mais surpreendente, a ressurreição de muitos santos que saem de seus túmulos e aparecem a muitos em Jerusalém. Esses fenômenos cósmicos e terrestres servem para enfatizar a magnitude do que acabara de acontecer, confirmando a divindade de Jesus e o impacto de seu sacrifício. O centurião romano, testemunha de tudo, declara: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas a história não termina com a morte. O terceiro dia traz o sepulcro vazio e o testemunho das mulheres, as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Jesus de Nazaré. Embora inicialmente incrédulos, os discípulos logo se deparam com a aparição de Jesus ressuscitado. Sua incredulidade inicial é superada pela prova irrefutável de sua presença, consolidando a ressurreição como a pedra angular da fé cristã, o evento que valida todas as suas afirmações e ensinamentos. Sem a ressurreição, a fé seria vã. A narrativa de Mateus culmina com a Grande Comissão, o mandato final e global de Jesus aos seus discípulos no Monte da Galileia. Ele os instrui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Esta ordem transcende fronteiras geográficas e culturais, estabelecendo a missão evangelizadora da Igreja. E para selar essa comissão com esperança e segurança, Jesus oferece sua promessa mais reconfortante: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta promessa de presença contínua tem sido a força motriz por trás da expansão do cristianismo pelo mundo, ecoando através dos milênios. O legado duradouro do Evangelho de Mateus é inegável. Ele continua a ser uma fonte de inspiração e um guia para milhões, sua mensagem de justiça, misericórdia e o reino de Deus reverberando em movimentos sociais, éticos e espirituais. Desde as Beatitudes até a Grande Comissão, os ensinamentos de Jesus, conforme registrados por Mateus, desafiam-nos a viver uma vida de propósito, amor e serviço. Independentemente de sua fé, explorar o Evangelho de Mateus é embarcar em uma jornada para entender uma das maiores narrativas da humanidade. Um texto que moldou civilizações e continua a oferecer perspectivas profundas sobre a condição humana e o divino. Que você se sinta desafiado a mergulhar nessas páginas e refletir sobre como esses ensinamentos podem moldar suas próprias vidas e perspectivas, enriquecendo sua compreensão do mundo e de si mesmo.